Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam num manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão no transcurso desta noite. Bem, meus irmãos, então aqui estamos agradecidos, né, por todo este apoio que recebemos de Deus, de Jesus, dessa espiritualidade tão acolhedora da Casa de Abel Sebastião de Almeida, esses zelosos amigos da espiritualidade, desta egrégora tão importante em nossas vidas, que é a da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Bem, meus irmãos, então, como nós sempre fazemos, é um ato preparatório importante para esta formação, né, do campo espiritual adequado na nossa casa, nossas psicosferas, que vão se somar e que estarão contribuindo muito para os trabalhos que nós façamos a leitura de uma página preparatória. Eu vou pedir à nossa irmã Marise que faça a gentileza de ler esta página de Emmanuel, muito importante para os trabalhos de hoje. Boa noite. Ouvidos, do livro O Evangelho por Emmanuel, pelo Espírito de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Essa é uma frase de Jesus, está no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 15. Ouvidos, toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte, ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Curtinho, mas muito profundo, né? Me lembra muito Alci falando, que a gente gosta de ver fofoca. Bem, meus irmãos, como sabemos, segunda-feira é dia dedicado ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra importante para todos nós, um livro de cabeceira, o nosso livro de consolação, o nosso livro de respostas quando tudo parece não mais ter respostas. E hoje nosso irmão Gilberto Mesquita vai dar continuidade a esses estudos e que nós tenhamos os nossos ouvidos preparados para o que ele vai trazer para nós na noite de hoje. Que ele seja muito inspirado. Boa noite. Vamos falar hoje, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, é o início, estamos abrindo o capítulo 4, né? E nos coube os itens 1 a 17, mas é 1 a 17, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí o subtema, né, é ressurreição e reencarnação, né? Que é um tema importante no Espiritismo, né? Porque a reencarnação é uma das bases da nossa crença, né? Então é importante que a gente analise, né?
só para a gente, né, ter uma ideia, esse capítulo 4 começa, né, com esse tema, ressurreição e reencarnação. Os próximos itens vão ser: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, e as instruções dos espíritos, limites da encarnação, necessidade da encarnação, né? Então, eu vou tentar ficar nesse início realmente, né? Não vou adiantar muito essa análise da reencarnação, porque isso vai ser visto nos tópicos posteriores, né? E esse início traz várias passagens não só do Novo Testamento, né? Mas algumas passagens do Antigo Testamento também. E como muitos de nós acabam não lendo muitas vezes a Bíblia, eu recomendo que todos nós leiamos a Bíblia, porque é importante, né? A gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, mas Kardec frisa que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pegou só a parte moral, né? Trabalhou mais nesse sentido, não cobrindo o restante, né? Então a Bíblia tem muito mais informação que eu acho que é importante que a gente conheça, né? Como cristãos, ler a Bíblia é um fator importante, né? Então eu vou seguir um pouco o Evangelho aqui, para a gente reler essas passagens da Bíblia que são interessantes, né? E começa com essa passagem aqui de Mateus, que diz, né? Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Jesus já tinha começado, né? Já estava avançado na sua pregação, né? Ele passou 3 anos, né, pregando, e aqui ele já estava mais avançado, e ele chega num certo ponto e pega os apóstolos e fala assim, né, quem vocês acham que eu sou, né? O que dizem de mim, né? E eu marquei esse termo que ele usa, né, Filho do Homem, que a gente vai ver, segundo definição na própria internet, né, na Bíblia a expressão Filho do Homem é usada para se referir à humanidade e a Jesus Cristo, as duas coisas, né? A expressão Filho do Homem é usada para se referir à humanidade em contraste com a divindade. E Jesus também se identifica com esse termo, porque no Antigo Testamento fazia uma referência que o Messias, o Filho do Homem, renasceria em Israel, né? Então, ele se identifica com a humanidade, ou seja, apesar de muitas religiões hoje em dia, né, diz que Jesus é Deus, ele mesmo se identificava com a humanidade, né? Ele se dizia Filho do Homem, se identificando, eu sou como vocês, humano, né? E Jesus estava se identificando com a figura do Messias, né? Porque, segundo a previsão do Antigo Testamento, o Filho do Homem, né, um Filho do Homem especial, seria aquele que seria o Messias, né? E aí os apóstolos respondem a Jesus, né? Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Nesse momento aqui, quem conhece um pouco da história da Bíblia, né? João Batista já havia sido morto, né? João Batista pregava antes de Jesus começar a pregar, né? João Batista batizou Jesus nas águas, né, do rio, e depois ele é decapitado, né? E Jesus continua a sua pregação, né? Então, alguns diziam que Jesus era João Batista ressuscitado, vamos dizer assim, né? Isso o povo dizia, né? Outros que ele era Elias ou Jeremias. Elias, Jeremias são os profetas do Antigo Testamento, né? Quando Jesus diz, né, amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, aí estão contidos toda a lei e os profetas que ele referencia, são esses profetas que a gente encontra os ensinamentos no Antigo Testamento. E aí, se Jesus era Elias, que foi um profeta que morreu 900 anos antes de Cristo,
Ou Jeremias, que morreu, acho, 600 anos antes de Cristo, era uma reencarnação, né? Ele tinha reencarnado algum desses dois, porque Jesus nasceu, né, pequeno, criança, cresceu, então ele não podia ser nenhum dos profetas ressuscitado, né? Ele foi criança, cresceu, né? Os apóstolos conheciam ele na cidade lá em que ele pregava, né? E aí Jesus pergunta aos apóstolos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, não era a descendência material que contava, né? A carne, o sangue, mas a descendência espiritual, né? Jesus como um espírito evoluído que voltava, reencarnava, né, no planeta talvez a primeira vez, mas voltava à carne para nos ensinar, né? Porque certamente Jesus chegou ao ponto de espírito evoluído, passando pelas encarnações, como a gente passa também, né? Todos nós seguimos esse processo. Jesus é nosso irmão maior, mas seguiu a evolução como todos nós seguiremos, né? Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Herodes foi o rei que decapitou, a pedido da Salomé, sua esposa, a João Batista. E aí ele falou: e alguém continua pregando e conhecido, né? Quem seria, né? E ele repete aqui em Marcos e Lucas esse conhecimento popular que dizia: Jesus é um dos profetas que reviveu, né? E tem mais essa passagem aqui, após a transfiguração, né? Quando Jesus se prepara para a fase final do aprendizado dele, ele chama alguns apóstolos e sobe um monte e lá faz uma oração, né? Em que ele se ilumina totalmente, que é o que eles chamam, né, de transfiguração, né? O perispírito dele começa a brilhar, jorrar a luz, e ele se torna uma figura iluminada e se materializam o Moisés e Elias, o profeta, né? E os apóstolos que estavam lá vêm, né, os três conversando, e ele diz, né, seus discípulos então o interrogaram depois dessa transfiguração, né, e o momento em que os Moisés e Elias teriam aparecido para eles também, né? Eles perguntam, né, interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? O que quer dizer isso? No Antigo Testamento dizia que o Messias viria depois que o profeta Elias voltasse também, né? Então a volta de Elias era um prenúncio de que o Messias iria reencarnar em Israel, né? E Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então ele responde, né, Jesus responde aos apóstolos dizendo: Elias já veio, né, só que como João Batista, não mais como Elias, né? Ele reencarnou antes de Jesus, então foi Elias como João Batista,
que volta antes de Jesus e o batiza, né? Que João Batista batizava no rio, né? E batiza Jesus como que dando, né? Validando as profecias antigas para que ele comece a sua pregação, né? Jesus começa a sua pregação, né? E aí os discípulos compreenderam então que João Batista falava, que Jesus falava que João Batista era Elias. Só que João Batista também era da mesma região que Jesus, era conhecido, né? Nasceu criança, cresceu, né? Não era Elias ressuscitado, só podia ser Elias reencarnado, né? Então, essas passagens, né? Apesar de muita gente negar que elas tragam essa informação da reencarnação, se a gente analisar friamente, está sendo dito isso, né? E aí Kardec, então, comenta, né? A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que era uma das variedades, né, de crença na época, né? Ou seja, o judaísmo nasceu de Moisés, mas depois, assim como o cristianismo hoje em dia tem protestantes variados, né? Tem diferentes, a igreja ortodoxa, os protestantes, católicos, o judaísmo tinha também diferentes facções, vamos dizer assim, né? Variações. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Então eles acreditavam nisso e eles diziam: você é um profeta que voltou, né? Porque eles tinham essa crença de que você podia voltar, né? E aí, ressurreição seria a volta do corpo, né? Aquele mesmo corpo que morreu voltaria à vida, né? Esse é o conceito hoje em dia atual de ressurreição, né? E aí eu botei essa figura aí porque é exatamente essa visão que dá margem a essas interpretações desses séries televisivas, né? Como que The Walking Dead, né? Os mortos andantes que saem do túmulo, porque é o que eles estão dizendo, né? Você vai voltar à vida com aquele corpo que você perdeu, né? Esse seria o conceito de ressurreição, né? E aí Kardec comenta: com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Você morre, seu corpo se desfaz, o seu material se dispersa, né? E a reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas num novo corpo, né? Em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, né? Que Lázaro parecia que estava morto, 2 dias, coisa assim. Jesus traz ele de volta à vida, né? Efeito de quase morte, que hoje em dia é muito estudado pela medicina, né? Vários casos de pessoas que parecem que morreram e depois, na verdade, não haviam morrido. Isso seria uma ressurreição, né? Mas não a Elias, nem aos outros profetas, né? Porque Elias se reencarnou como João Batista, nasceu criança, né? João Batista foi visto criança, andando, crescendo junto com Jesus, né? Se, portanto, segundo a crença dele, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, eles já acreditavam, de alguma forma, na reencarnação, né? E aqui eu trouxe um dado interessante: como surgem células novas, células em nosso corpo? E com que frequência?
É muito difícil precisar o número de células que nascem e morrem em nosso organismo a cada dia, mas os cientistas estimam que o corpo de um adulto produz, em média, 300 milhões de células por minuto, ou 432 bilhões a cada 24 horas. Então, células novas, se a gente não está engordando, as antigas estão morrendo, né? Essa renovação permanente ocorre principalmente em tecidos epiteliais e conjuntivos, responsáveis pelo revestimento e sustentação do corpo humano. Nem todas as células a gente renova totalmente, né? Os neurônios não se trocam dessa forma, mas muitas outras células a gente troca. E a gente faz novas células a partir do quê? Do que a gente se alimenta, né? Se a gente se alimenta de produtos vegetais, produtos animais, aquelas células que formavam aquele animal, hoje em dia passaram a formar o meu corpo, né? Então, assim, como é que você voltaria, ressuscitaria daqui a... Eu morri, daqui a 500 anos, volta aquele meu corpo? Não volta mais. Aquele material já se dispersou totalmente na natureza, né? O próprio nosso organismo está sempre em mutação, né? Então não faz sentido, materialmente não faz sentido esse conceito, né? Passou. E um outro conceito interessante que eu trouxe é o biocentrismo, principalmente esse autor aqui, um médico, né, especialista, um cientista especialista em células-tronco, que se chama Robert Lanza, que ele diz o seguinte, desenvolveu uma teoria, ele tem publicações, né, uma teoria que defende que a consciência é a origem do universo e que sem ela o universo não existiria, né? E as principais ideias que esse cientista traz é a de que o universo provém da consciência. A morte é uma ilusão da mente, né? A morte é física, mas a consciência sobrevive, né? O tempo e o espaço são ferramentas da mente para compreender o universo. A consciência é a fonte da vida e não o inverso. Então a ciência está chegando que, né, o corpo morre, se desfaz, a consciência sobrevive, né, ao corpo. E é a consciência, o pensamento, a vontade que geram a vida e não o corpo que gera a consciência, né, a vida do corpo que gera a consciência. Então a ciência está caminhando já para coincidir com esse pensamento, né, de que da sobrevivência da consciência, a morte do corpo, né? E aí o Evangelho traz uma passagem de Nicodemos conversando com Jesus, né? Que está na Bíblia também. Mas em vez de ler aqui, eu trouxe uma cena desse, né, Os Escolhidos, The Chosen, que representa muito bem o que a Bíblia nos traz também, né? Então vamos assistir aqui. O que mais? O que veio nos mostrar? Um reino. É com isso que nossos governantes estão preocupados. Não desse tipo. Então o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver, a menos que nasça de novo. Nasça de novo? Isso. Quer dizer, uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? Espero que não queira dizer retornar ao ventre, porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida. Como pode ser isso? O senhor é professor em Israel e não entende essas coisas? Estou tentando, mestre. Eu sei.
ouviu isso? O quê? Escute. O que o senhor escuta? O vento. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir, eu ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. É isso que eu chamo de nascer de novo do Espírito. O Espírito pode trabalhar de formas que são um mistério para o senhor. E embora não possa ver o Espírito, o senhor pode reconhecer o efeito dele. A minha mente não para de pensar em como essas palavras causariam agitação entre os doutores da lei. Sim. E sinceramente eu não espero o contrário. Eu falo do que eu sei e do que eu vi. E isso não foi recebido pelos líderes religiosos. É difícil de receber. Então eu falei a vocês sobre coisas terrenas. E vocês não acreditaram. Como vou falar de coisas celestiais? Eu acredito nas suas palavras. Eu só temo que você não tenha chance de falar muito mais antes de ser silenciado. Essa passagem representa bem o texto, né? Eu acho que visualmente fala muito mais, né? E a gente vai ver a análise que Kardec faz dessa passagem exatamente no sentido em que é colocado. Eu acho que o produtor dessa série foi muito feliz em representar, né, dessa forma. E Kardec então nos diz: a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, as que nós vimos antes, né? Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe, por princípio, como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires que eu te haja dito ser preciso nasça de novo, né? E é curioso que na encenação aqui, né, Nicodemos pergunta: mas como nascer de novo? É um novo homem? Eu vou ser convertido? E Jesus: não, é preciso nascer de novo, né? Nascer realmente. Por quê? A gente tem que evoluir, a gente tem que avançar, né? A gente tem que nos transformar para melhor. Mas só vamos conseguir isso reencarnando, não tem jeito, né? Como dizia Emmanuel, né? É a dor, é o trabalho, é o sofrimento, né? As dificuldades que a gente vivencia, né? O resultado dos nossos erros, né, que a gente experimenta, é que nos ensinam a avançar, né? Então essa transformação que a gente vai fazer não é possível se não for através da reencarnação, né? É a única forma, né? Seria ótimo que a gente ouvisse, aprendesse e já saísse praticando, mas a gente sabe que não funciona assim. É na prática, né? É no sofrimento, no dia a dia, na dor, em que realmente a gente aprende, né? Então, a gente não se transforma para melhor se não for através da reencarnação, né? Numa vida não é suficiente para a gente fazer essa transformação, a gente sabe, né? A gente tem como exemplo não só Chico Xavier e outros, mas o próprio Jesus é o nosso exemplo. E a gente sabe que não é nessa vida que a gente vai se transformar num ser como Jesus. A gente precisa de muitas vidas para chegar até esse nível, né? Então a reencarnação é necessária. A gente não vai chegar ao reino de Deus, a um ser superior, se não for através de diversas vidas, né, diversas experiências, aprendizados. É como numa escola, né? A gente tem que fazer todos aqueles anos, um depois do outro, para a gente chegar lá. Não chegaremos de uma vez só, né? Então, a gente não vai avançar se não for através da reencarnação, se não for nascendo de novo, né? E Kardec, então, fala isso exatamente, né? Essas palavras
se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente não renasce da água e do Espírito, ao passo que algumas traduções da época de Kardec diziam, do Espírito foram substituídas pelas seguintes, do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. As traduções recentes já não falam mais renascer da água e do Santo Espírito, do Espírito Santo, mas renascer da água e do Espírito. Como a gente viu, o produtor dessa série não é espírita, mas ele segue a tradução literal da Bíblia e colocou dessa forma, E Kardec cita ainda, outras traduções na época de Kardec diziam, não renasce da água e do Espírito. Na tentativa de explicar qual a natureza da matéria, isso é o comentário meu que eu trago aqui, surgiram várias teorias. Por que Jesus dizia nascer da água e do Espírito? Uma delas foi criada por um filósofo grego, Empédocles, por volta do século V a.C. Segundo ele, tudo o que existe no universo seria composto por 4 elementos principais: terra, fogo, ar e água. Surgiu daí a teoria dos 4 elementos. Por volta de 350 a.C., outro filósofo grego muito conhecido, Aristóteles, retomou essa ideia e acrescentou que cada um desses elementos tinha um devido lugar e procurava permanecer nele ou encontrá-lo. Por exemplo, a terra estava no centro dos 4 elementos, em seguida vinha a água, acima vinha o ar e, por último, acima de todos, o fogo. Então, esses conceitos na época, a matéria, teoricamente, era formada desses 4 elementos. E no Antigo Testamento, na Gênese, Deus cria tudo a partir da água. A criação, quem leu a Gênese no Antigo Testamento, no início era a água, Deus cria a terra e da água cria os seres. Então a água era o elemento material principal para a criação. Então não é de estranhar que Jesus dissesse, é preciso renascer da água e do Espírito. E ele comenta depois, ele diz, o que é carne vem da carne, o que é Espírito vem do Espírito. Então ele faz uma correlação da água com a matéria, com a carne. E Kardec, então, dá sequência. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. E ele dá o exemplo, Kardec dá o exemplo que eu estava falando da Gênesis, que diz, no capítulo 1 da Gênesis, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Então a água era o elemento básico da criação do mundo, do universo. E aí faz sentido que se referenciasse o corpo material como a água e o espírito como ser espiritual. E Kardec continua então. O Espírito sopra onde quer. Ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer. Ou da alma do homem, do Espírito em si. Nessa última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. A gente não lembra das nossas encarnações passadas e o futuro a gente tem uma ideia, mas não tem certeza. Então nós somos como o vento aqui no planeta Terra. A gente renasceu nesse corpo, nesse momento, temos uma história passada que a gente não lembra exatamente, a gente traz alguns conhecimentos, alguns instintos, alguns vícios, mas a gente não lembra, a gente só vai ter certeza disso depois que a gente evoluir mais. Nos trabalhos que a gente faz em conversação com os espíritos, a gente vê que
Os recém-desencarnados ainda não lembram das experiências passadas, eles lembram apenas da última vida. Possivelmente a gente só vai trazer essa memória mais adiante, né? Não sabe nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi nem o que será o espírito. Se o espírito fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo, né? Então, não faria sentido essas palavras de Jesus se, como muitos acreditam, o espírito é criado no momento da concepção do corpo, né? Não é. Ele apenas é... O espírito é conectado àquele corpo, mas o espírito já pré-existia, né? E a própria ciência, como a gente viu, né, no biocentrismo, a consciência existe antes da vida, né? Então, o ser espiritual, a mente, existe antes do corpo, né? E não como resultado deste, né? Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. E aí ainda Kardec cita mais essa passagem do Evangelho que Jesus disse, né, segundo Mateus. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo, João Batista, é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir, como dizia a página de preparo que a gente ouviu, né? A gente tem que parar, interpretar, que é o que Kardec busca fazer aqui, com o auxílio dos espíritos, né? Para que a gente possa compreender o significado dessas palavras, né? E a gente possa ter ouvidos de ouvir, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Para a gente que perceba que já naquele tempo, já no Antigo Testamento, já no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, ele já dizia que o espírito pré-existia à vida no corpo e sobrevivia a esta e voltava, reencarnava, né? E Kardec comenta, se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, João é quando ele diz, né, os apóstolos entenderam que ele falava de João Batista, né? Já aqui não, né? O mesmo já não acontece com essa passagem de Mateus, que não permite equívoco, né? Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, né? Não há uma parábola, é uma afirmação, né? Uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Jesus as explica dizendo, se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Então, quando ele diz que desde o tempo de João Batista até agora, ou seja, desde o tempo que Elias vivia como Elias, até agora que ele reencarnou como João Batista, né? A violência, e a gente vê isso ainda hoje em dia, né? Muitos dos poderosos se apoderam da palavra de Deus, da palavra de Jesus, né? Para usar como forma de poder, né? De violência, e Jesus queria exatamente alterar isso, né? Que a gente use esses ensinamentos para o bem, para a caridade, né? E não para a violência, né? E acrescentou, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. E o que nos preocupa, eu como espírita, é que até alguns espíritas ainda duvidam dessa verdade. Ainda tem espíritas que talvez não tenham o ouvido ainda calibrado para ouvir, os olhos para ver, porque duvidar da sobrevivência nossa, né? Porque não é esse corpo,
Eu não sou esse corpo, eu sou o espírito que anima esse corpo, né? Nessa encarnação, eu me chamo Gilberto. Em outras encarnações, eu tinha outros nomes. Eu não sou o Gilberto, eu sou o espírito que está, nesse momento, encarnado num corpo identificado como Gilberto, né? Mas eu sou um ser que tem uma história muito maior do que isso. Todos nós, né? Somos, né? E nós espíritas não podemos duvidar disso. Se a gente tem dúvidas, é porque a gente ainda não ouviu e não viu, como Jesus nos dizia, né? Quem tem olhos de ver, que veja; quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, né? A gente não pode ter mais essa dúvida nesse momento, né? Essa verdade está aí há 2000 anos, né? É o que Kardec traz. A gente vai ver nas próximas palestras, né? A gente vai falar sobre encarnação, sobre outros aspectos, outros pontos de vista. Mas aqui Kardec está mostrando o seguinte: 2000 anos atrás, Jesus veio demonstrar isso, né? E a gente ainda duvida disso, né? Não temos mais que ter dúvida. Nós que temos ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? É uma certeza. A gente sobrevive à morte do corpo, a gente se comunica, né? Meu pai frequentava o centro aqui e em várias oportunidades, Sayumi, que está aqui, ela mesma nos relata, diz assim: olha, seu pai estava presente na atividade, quarta-feira, por exemplo, que a gente faz a atividade de desenvolvimento da mediunidade, e ela fala assim: ó, eu vi, ele estava presente aqui nos trabalhos, né? E a gente já nos trouxe mensagens, né? Que a gente não tem dúvida, eu não tenho dúvida, né? Que ele não só participa dos trabalhos, como ele participava quando encarnado, como ele se comunica conosco, e estamos seguindo a vida, né? Juntos, né? Em 2 planos distintos, mas já nós vamos estar no outro plano e vamos nos reencontrar lá, e a vida segue. Eu não tenho mais essa dúvida, né? Então eu tenho uma certeza que me dá uma tranquilidade, né? Eu não tenho mais medo. O que eu vou encontrar lá? Eu mais ou menos já sei. Chico Xavier nos trouxe muito claramente o que a gente encontra do outro lado, né? Se na época de Kardec ainda também existia essa dúvida, né? Kardec iniciou o espiritismo, mas dizia: existe a sobrevivência do corpo, né? Existe vida depois, mas ainda ficava como era na época de Jesus, né? Mas como é que é lá realmente, né? Chico Xavier acabou com essa dúvida, né? Nosso Lar e outros descrevem exatamente como é a vida do outro lado, né? Não temos mais dúvida, né? Aquele que ainda tem dúvida é porque ainda não tem ouvidos de ouvir ou olhos de ver, né? A reencarnação no Antigo Testamento. Além dessas passagens que a gente viu, que é do Novo Testamento, né, da época de Jesus, na época dos profetas, já eles falavam sobre essa situação, né? E Kardec então coloca essa passagem aqui de Isaías que diz: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Ressuscitarão aí no sentido de reencarnar, né? Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então ele estava dizendo que aqueles que estavam mortos iam voltar para dar sequência às atividades daquele povo, né? E Kardec então comenta, né? É também muito explícita essa passagem de Isaías: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem, né? E não viverão de novo. Quando ele diz viverão de novo, vão reencarnar, né? Estavam vivos em espírito no reino de Deus e iriam voltar ao planeta, né? E viver encarnados de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicaria uma interrupção na vida da alma. Ou seja, se o espírito desencarna,
e fica um tempo sem viver e depois vive de novo, não faz sentido. Somos seres imortais como espíritos, né? A gente renasce, a gente vive de novo na Terra, num corpo material. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. E se reviverão, vão aprender mais, vão evoluir, vão avançar. Então, já no Antigo Testamento, né, os profetas diziam, vamos reencarnar, vamos viver de novo e vamos progredir, vamos avançar. Né? Nada de ficar no céu eternamente ou ficar no inferno eternamente, né? E nada de não voltar ao corpo, né? A necessidade, como ele dizia, de voltar ao corpo para caminhar adiante, porque essa é a única forma da gente aprender, né? E Kardec traz mais essa passagem do Antigo Testamento, né? Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nessa guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Job, no livro da Febe, né, no Evangelho segundo o Espiritismo de Guilhom da Febe, ele chama de Job, que muitas pessoas identificam Job como, outros como Jó, né, o profeta. Por vezes grafado como Job, também denominado de patriarca Jó, foi um profeta gentio, ou seja, ele não era judeu, mas pregou para os judeus também, de acordo com a literatura rabínica, um profeta mensageiro de Alá, de acordo com a religião islã, protagonista do livro de Jó, pertencente ao Antigo Testamento bíblico, descendente de 5º grau de Abraão. Então, o Jó, inclusive, é aceito tanto pelos judeus, pelos católicos, porque faz parte da Bíblia cristã, né? E pelos islâmicos, né? Então, são um profeta para 3 religiões, que infelizmente brigam entre elas, entre si, mas que tiveram o mesmo princípio, né? Nasceram dos mesmos conhecimentos, né? E tem outras traduções da época de Kardec que diziam, né? Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Estarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação. Já no livro, tradução direta da versão grega da Bíblia, dos originais gregos, quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei porquanto a ela voltarei de novo. Então, na tradução mais literal grega, não tem dúvida, né? Jó diz, eu vou desencarnar, né? Meu corpo vai morrer, eu vou continuar vivo e vou esperar pela oportunidade de voltar, reencarnar de novo, né? Nessas 3 versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele, de certo, não conhecia. Ou seja, Jó é um profeta do Antigo Testamento e João Batista, que batizava, é da época de Jesus, né? Então, naquela época não tinha batismo, né? O batismo foi criado por João Batista, né? Então, ele não estava falando, como a igreja diz, né, que o batismo é que você renasce para a vida, né? Renascer aí é realmente renascer de novo, né? Reencarnar, né? A ideia de morrer e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes, né? Ela diz, quando morre uma vez, né? Jó fala, você pode morrer várias vezes. Se você reencarna várias vezes, você morre várias vezes. Quer dizer, você não, né? O seu corpo morre e você continua vivo como ser eterno. A versão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse, saiu da minha casa, mas a ela tornarei. Então, esse conhecimento da reencarnação, né, e da sobrevivência do espírito à morte do corpo é antiga. Né? Não foi o Espiritismo, não foi Kardec que inventou isso. Né?
o Kardec veio recuperar esse conhecimento, né, com o auxílio do Espiritismo, né, dos Espíritos, pelos ensinamentos que eles nos trouxeram, de forma que a gente possa revisitar esses textos e compreender a real informação que eles contêm, que foi, de alguma forma, distorcida ao longo do tempo, né? Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. E o que Kardec, com o auxílio dos Espíritos, está fazendo é exatamente permitir que a gente possa compreender o real significado dessas palavras, né? E a gente precisa, então, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para reler e compreender exatamente, né, o que está, de certa forma, coberto, né, no véu durante todo esse tempo, né? E o último item, né, que é o ponto 17, Kardec coloca: a essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos, que é o que eu falei aqui no início, né? Esse é o início do capítulo. A gente está estudando agora a visão da reencarnação segundo os evangelhos, né? Segundo as palavras de Jesus, que foram nos passadas, né? Existem outros aspectos, outras provas da gente perceber que realmente a reencarnação existe, né? A própria comunicação com os espíritos nos traz todo dia essa forma, né? Isso vai ser visto mais adiante nos próximos itens desse capítulo, né? Mas Kardec diz: quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. E aqui só rapidamente a gente vê, né? A gente renasce em condições diversas, cada um de nós, né? Alguns com corpos perfeitos, outros com corpos com problemas, alguns em regiões de paz, outros em regiões de guerra. E onde estaria a justiça disso, né? Se todos fôssemos criados igualmente no momento do nascimento, seria injusto, né? Mas se a gente considera a reencarnação, a gente entende que existe uma justiça, né? Cada um renasce na condição do seu adiantamento moral, né? De acordo com a sua fase evolutiva e vivendo em função dos seus erros do passado, né? A gente experimenta hoje parte do resultado do que a gente plantou nas vidas passadas, né? Se a gente plantou de forma incorreta, a gente vai colher os erros nessa vida, né? E isso explica, então, essas diferenças, né? Justifica uma série de fatores, né? Por isso que Kardec diz, né? Quando a gente remonta dos efeitos às causas, quando a gente tenta entender por que alguns sofrem mais e outros sofrem menos, a reencarnação explica e justifica muito desses casos, né? Como lei da natureza, pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Então, nos próximos estudos, a gente vai entender melhor esse ponto, né? Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então,
a reencarnação, né, a sobrevivência do espírito à morte do corpo, explicam a maior parte das palavras de Jesus e os acontecimentos que a gente vivencia e experimenta hoje em dia, né? E existe uma nota no Evangelho que diz, né, veja-se para o desenvolvimento do dogma da reencarnação, o Livro dos Espíritos, capítulos 4 e 5, né? E o livro O que é o Espiritismo, capítulo 2, por Allan Kardec, e Pluralidade das Existências, por Pesani. No caso aqui eu botei o Livro dos Espíritos, o capítulo 4 fala da pluralidade das existências, com os itens a reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, transmigrações progressivas, sorte das crianças depois da morte, sexos nos espíritos, parentesco, filiação, parecenças físicas e morais, ideias inatas. E o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências. Então fica a recomendação aqui que a gente busque o Livro dos Espíritos, esses 2 capítulos, porque reforça isso que a gente está conversando hoje exatamente, né? E a gente, como fechamento, então, dessa análise, a gente vai ver que o conceito da reencarnação pode ser encontrado hoje em dia, né, em crenças diversas, como o hinduísmo, o budismo, o jainismo, que também é uma religião da Índia, além do espiritismo presente no Brasil, para citar alguns exemplos. De várias formas, aparece como uma crença esotérica em muitas correntes do judaísmo, que a gente está vendo já desde a época de Jesus, já no Antigo Testamento já trazia esse conceito, né, em diferentes aspectos, e em algumas crenças dos povos indígenas das Américas. Então, não é novidade, né? Não é um fato novo que o Espiritismo traz, ele apenas recupera uma verdade que estava esparsa, perdida, e a gente tenta, né, analisar, que é o conceito da fé raciocinada do Espiritismo, analisar de forma racional, considerando todos os fatos, né? E cada vez mais a ciência vem caminhando no sentido de corroborar, né, com que esse ensinamento que a gente vê aqui, né? Esses pontos que Kardec coloca, muitas vezes teórico, a ciência hoje em dia está mostrando que fazem todo sentido e a gente está caminhando para essa conclusão, né? Então, nós precisamos acordar para essas verdades, porque esses são pilares básicos do Espiritismo que vão nortear, né? Se a gente lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento, lê a Bíblia, sem considerar, né, sem acreditar totalmente nisso, a gente vai também não compreender o que está escrito lá, como muitos não compreenderam, né? Então, vamos avaliar, né, a nossa capacidade de ver e ouvir para aprender e compreender exatamente essa verdade eterna que o Espiritismo só recupera. Uma boa noite a todos.